Queridos, vocês podem abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje nós vamos meditar sobre a solução da mais profunda e dramática necessidade do ser humano, que é o perdão. Jesus é a solução. Jesus é o remédio. Jesus é o antídoto. Jesus é o único que pode socorrer o homem nesse aspecto. Aleluias. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Podemos? Dá para ele. Compartilha aí. Queremos dar as boas-vindas aos visitantes. Clerecir ali atrás, Zinha, para quem não conhece, a mãe da pastora Rose. Muito bem-vinda. A pastora Glaucilene conosco também hoje, muito bem-vinda. Alexandre é visitante, né? Mais ou menos. Marido da Juliana. Muito obrigada, agradecemos a presença. Fiquem à vontade. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então, chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Erga suas mãos. Aleluias. Pai, esta é a tua palavra. Esta é a palavra na qual nós vamos meditar. E nós clamamos ao Espírito Santo que abra-nos o entendimento, que nos faça compreender a tua mensagem, o teu recado, as tuas instruções, os teus comandos para nós, neste domingo, nesta manhã, e que o nosso coração seja cheio de ti, seja cheio da tua presença, seja cheio da tua palavra, mas que, acima de tudo, a nossa vida possa ser transformada, que nós possamos, Pai, receber no nosso íntimo a palavra que gera transformação, a palavra que gera mudança, pois a tua palavra, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e o Senhor nos diz que ela penetra tão profundamente que é apta a de se separar juntas e medulas, e ela é capaz de discernir os pensamentos mais escondidos e profundos que há em nós. Então nós cremos, Senhor, e nós nos abrimos para estas mudanças. Nós te louvamos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Hoje nós vamos meditar neste texto que nos traz algumas verdades, nos traz alguns ensinamentos tão tremendos acerca da fé. E a fé não é uma fé qualquer. É uma fé diferenciada. É uma fé que nem se trata da fé da pessoa que necessita de um milagre, mas é a fé de alguém que leva alguém a quem pode produzir um milagre. Porque a Bíblia não diz que este paralítico tinha fé, não diz o que este paralítico precisava, mas a Bíblia nos fala sobre algumas pessoas que levam alguém a Jesus. Às vezes levamos alguém, tentamos levar alguém a Jesus, e às vezes nós desanimamos porque pensamos, ele não tem fé, ele nem quer tanto assim.
Mas nós vamos aprender aqui, através desta passagem, que nós não podemos desistir, que a nossa fé precisa ser uma fé operante. Ela precisa ser uma fé que vê além das circunstâncias, que seja aquela fé ali de Hebreus 11:1. É uma fé que vê além, é uma fé que não se move pelo que está aqui diante dos nossos olhos, mas é uma fé que está dentro de nós, capaz de visualizar aquilo que Deus pode fazer. Amém, queridos? A Bíblia diz que ajuntaram-se muitos ali naquela casa que provavelmente esta casa aqui era a casa de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. E todas as vezes que Jesus estava em Cafarnaum, Pedro recebia Jesus em sua casa. As casas eram casas muito pequenas. Pequenas do tamanho desse gabinete, as casas. Pequenininhas mesmo, porque o templo era grande, importava a casa do Senhor ser grande para receber, mas as próprias casas eram muito pequenas. E naquela época, o costume era que o telhado, a cobertura das casas, fossem feitos de madeiras, de árvore, de arbusto. Se cobria a casa e passava o barro. E aí dava alisava, ficava como uma laje. Esse era o tipo de cobertura. Alguém me traz um pouquinho d'água, por favor? Não precisa ser gelada. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus sai de um lugar e vai para outro. E quando as pessoas sabem que Jesus está ali, diz assim, o versículo 1 diz assim: e souberam que ele estava em casa. E muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. Então, a fama de Jesus já começava a percorrer. E onde Jesus está, aí as pessoas estão. Onde a presença de Jesus está, nós vamos buscar a presença de Jesus, porque é tão bom estarmos na presença de Jesus. Nós sabemos que onde Jesus está, a liberdade, onde Jesus está, a alegria, onde Jesus está, a cura, a transformação. E as pessoas se acercaram daquela casa, lotaram tanto ao redor daquela casa que ninguém podia passar. E ali naquele lugar, a Bíblia diz, Jesus lhes anunciava a palavra. Obrigada. Desde aqueles dias, Jesus andava pela Galileia, pelos arredores, curando, libertando, e todos buscavam a presença de Jesus, embora Jesus não se importasse com aqueles grandes ajuntamentos e grandes aglomeramentos. Certa feita, os discípulos chegam e dizem a Jesus: olha, mestre, o povo não foi embora, é madrugada e o povo já está aqui. Jesus diz: importa fazer a vontade de meu Pai, vamos a outro lugar. E Jesus sai daquele lugar e deixa aquele público esperando por ele, porque Jesus não se importava com os aplausos, ele não se importava com o número de pessoas. Mas Jesus se importava em fazer a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra. E Jesus estava naquela casa pequena, apertada. Jesus lhes anunciava a palavra. Esta palavra nos ensina também que o mundo leva o homem a duvidar, que o mundo engana, que o mundo desaponta. Porque imaginemos a situação daquele paralítico naquela época. Sem dúvida nenhuma, ele era um mendigo. Porque as pessoas na situação dele não tinham nenhum ganho, não tinham nenhum amparo. Era uma pessoa que vivia de esmolas, que vivia da caridade alheia. Uma pessoa há tantos anos paralítica, possivelmente nascida paralítica, não havia qualquer esperança. Aquela pessoa estava conformada que a sua vida jamais iria mudar.
Ela não esperava nada, ela não buscava mais nada, e ela estava ali. Mas os 4 homens, eles agem conforme a palavra do Senhor. Aqueles homens, eles tornaram-se apoiadores uns dos outros. Aqueles homens visavam o bem do paralítico. E eles juntaram, não apenas 2, porque 2 poderia levar, mas foram 4, cada um segurando uma ponta. E aqueles homens estavam dispostos a enfrentar dificuldades e multidão para levar aquele homem a Cristo. Sabe, queridos, eles chegaram até a porta daquela casa. Mas o paralítico, ele não podia fazer nada por si mesmo. Eles chegaram e eles levaram o paralítico até onde Jesus estava, certo? A Bíblia diz que foi assim. A Bíblia nos garante que foi assim. Chegaram até a casa. E como estava a situação da casa? A casa estava cheia. Vocês estão acordados? Amém. Senão nós vamos ouvir a palavra em pé. Todo mundo acordado, né? Aleluia. Então a casa estava e eles puderam passar? Eles pediram prioridade? Pediram prioridade para o deficiente? Não, não tinha prioridade. Sabe por quê? A prioridade era a cura. A prioridade era a libertação, todos queriam. Então, os que chegavam primeiro se aglomeravam primeiro. E vinham os outros, e ninguém podia mais se achegar perto. Não havia passagem para eles. E aquele paralítico estava ali, como aquele paralítico lá de João, capítulo 5. Vamos lá? João, capítulo 5. Vamos ver a situação daquele. João, capítulo 5. Um pouquinho adiante. Vocês encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer... Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus, compadecido, disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vejam que este homem que os amigos levam até aquela casa não é diferente daquele homem lá do tanque de Betesda. Ele não podia fazer nada por si mesmo. Ele estava ali aguardando que alguém fizesse algo por ele. E vocês vejam, lá em Betesda, Jesus vê. E Jesus simplesmente diz a ele: levanta, sai, levanta do chão. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. Lá em Cafarnaum, o homem paralítico também não podia se ajudar. Tanto que ele é levado numa maca. Este de Betesda ainda estava sozinho, então possivelmente se arrastava, de alguma maneira chegou até lá, mas este nada podia, porque ele jazia em uma maca e ele foi levado pelos seus amigos.
Queridos, ninguém busca Deus. Deus é que busca o homem. Ninguém busca Deus. Eu não buscava, você não buscava, mas Deus sempre busca os seus filhos. Deus sempre vai lá e atrai os seus filhos e traz os seus filhos para perto. E foi assim no princípio, lá quando o Senhor determina a construção do tabernáculo. Quando o Senhor dá a direção a Moisés e o Senhor diz perfeitamente cada detalhe do tabernáculo. Por que Deus queria um tabernáculo, a construção de um tabernáculo? Muito bem, Rita. Deus queria ter comunhão com seus filhos. Deus sempre quis habitar no meio, junto com os seus filhos. O nosso Deus não é um Deus solitário. Não é um Deus que deseja estar sozinho no alto sublime trono, comandando céus e terras, comandando tudo o que há, mas sem ter relacionamento com os seus filhos. Deus sempre quis ter relacionamento comigo, contigo. Por isso Deus atrai os seus filhos. Por isso Deus busca os seus filhos. Foi assim no deserto, foi assim através dos tempos. Deus sempre que procurou o homem. Vocês lembram no Éden? Como é que foi? Quem chama Adão? Deus é que chama Adão. Vocês veem em algum momento Adão, na Bíblia, Adão dizendo assim, Senhor, Senhor, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Preciso te contar uma coisa. Não. Deus é que diz, Adão, onde tu andas? Jaime, onde tu andas? Alexandre, onde você anda? É Deus é quem chama. Deus nos procura. Deus nos busca. E assim, Deus atraiu aqueles rapazes. Foi o Senhor quem os chamou, o Senhor os atraiu e eles obedeceram. Porque eles pegaram aquele rapaz, aquele homem, e o levaram até onde a presença do Senhor estava, onde Jesus estava. Em João 15, no versículo 16, Jesus diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, o Senhor testifica e diz que não fomos nós. Às vezes nós falamos, a gente diz assim, fulano, aceita Jesus. Aceita. E nós fazemos, às vezes, tiramos uma onda, né? Eu me lembro quando eu era jovem, antes de aceitar Jesus, fugia, corria. Tinha culto na casa da minha avó, na hora do apelo, ó. Eu, meus primos, a gente saía por uma porta que tinha, que o banheiro da minha avó tinha 2 portas. Aí a gente ficava ali, pertinho da porta. Quando chegava a hora do apelo, a gente entrava para o banheiro e saía pela outra porta. Achando que pode fugir da presença do Senhor. Achando que somos nós que temos o controle. Quando não temos, quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Ele nos busca, não somos nós que o buscamos, Ele nos busca. Ele nos acha e no momento oportuno, Ele nos arrebata e nos traz para perto de si. Quando o nosso coração se rende mais facilmente, quando a gente se dobra, quando a gente é mais manso, a gente sofre menos, não é? A gente não precisa ser apertado com os aguilhões. Todo mundo sabe o que é um aguilhão? O aguilhão é um instrumento, é um ferro que fica ali na costela do boi. Quando o boi empaca, o aguilhão fura. E aí ele é obrigado a andar. E ele anda. Aí, quando ele empaca de novo, o aguilhão enterra nele, como uma ponta, né, de uma lança, uma pequena lança. E esse é o aguilhão. Nós andamos assim, às vezes sendo aferroados pelos aguilhões, mas nós não queremos nos render achando que nós é que somos maravilhosos e o Senhor terá o grande prazer e privilégio e honra de nos ter. Quando somos nós, as criaturas, a criação das obras do nosso Deus, nós necessitamos dele. Sem ele nós não vivemos. Tire ele nosso fôlego por apenas 1 minuto
Pronto, já desmaiamos. Se passar mais 30 segundos, poderemos já começar a ter danos cerebrais. 3 minutos, 4, pronto, acabou, já morreu. Tamanho o poder desse Deus grandioso que nós servimos. Jesus conta conosco para levar outros a eles de maneira saudável, de maneira exitosa, porque ele diz que nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos, fruto que permaneça, fruto que seja eterno. Aqueles homens levaram o paralítico até Jesus, mas eles não acharam que tinham feito tudo, porque eles podiam chegar, colocar na porta e dizer assim: olha, eu já fiz a minha parte. Eu trouxe o paralítico, trouxe até ali a porta. Luiz e Ronaldo trouxeram o paralítico, puseram na porta e diz assim: olha, agora, esses daí, ó, Ronaldo, outro que pegue e que ponha para dentro. Já fiz muito, já trouxe até aqui. A igreja tem tanta gente. A igreja está cheia de homens que ponham ele para dentro. Eu já fiz o bastante. Mas eles não acharam que tinham feito bastante, porque eles chegaram lá, encontraram aquela multidão e eles olharam e começaram a buscar em Deus estratégias de como vencer aquela multidão. A multidão não os intimidou. Eles olharam, analisaram e pensaram: como vamos vencer? Como vamos atravessar? E a Bíblia diz que eles removeram parte do teto. Eles usaram assim de persistência, de uma engenhosidade, e eles desmancharam o teto. Queridos, eles mexeram na estrutura da casa, eles mexeram na estrutura daquele imóvel para fazer com que aquele paralítico chegasse no lugar, à frente aos pés de Jesus. Eles não se demoveram, eles não tiveram medo de mexer numa casa que não era deles. Eles foram ousados, eles foram intrépidos, eles mexeram, eles abriram o teto, porque eles sabiam que Jesus era capaz de fazer por aquele homem, que só Jesus tinha o poder de transformar a vida daquele homem que estava enfermo. E eles seguem adiante, eles buscam, eles movem a situação e tudo que eles fazem tem um único fundamento. E o fundamento é o amor. Porque o amor é que fez aqueles homens se esforçarem, se entregarem. Porque levar outros a Cristo demanda coragem, demanda tempo, demanda força, demanda despesas. Fazer a obra do Senhor demanda despesa. Sabia que é por isso que o Senhor todo mês contribui lá no seu bolso, no meu bolso? Porque o Senhor não espera que eu pegue 10% do meu salário apenas, ponha aqui no gasofilácio. Porque esses 10% não são meus, são do Senhor. E a Bíblia diz que quando eu não entrego, eu sou o quê? Ladrão. Então, não é meu. Do que fica comigo, daí eu oferto e daí eu semeio na obra do Senhor. Sabe por quê? Quando eu semeio na obra do Senhor, Ele nunca deixa faltar semente na sua sementeira. A sua sementeira sempre estará cheia. Não pense que quando investimos na obra do Senhor, nós ficamos pobres, não. Quando investimos na obra do Senhor, nós ficamos ricos. Porque o Senhor não tem interesse que a gente fique pobre quando investe na obra dele. Ao contrário, Ele fala: opa, eu preciso encher a sementeira da Cirlei, porque ela está lançando a semente e está esvaziando. O Senhor vai lá e transborda. E a Bíblia diz que as sementes que o Senhor vai colocando, elas são muito melhores. E esses homens, eles não se demovem. Eles demonstram todo o amor, porque o amor é o caminho mais eficaz de fazer alguém chegar a Deus.
É através do amor que nós levamos outras pessoas, que nós apresentamos as outras pessoas ao Senhor. A mente dos amigos tinha uma gloriosa via única. Glória a Deus. Eles tinham um único foco, eles tinham uma direção e eles decidiram levar o seu amigo paralítico a Cristo. E eles tiveram êxito, porque eles colocaram ele bem aos pés de Jesus. O alvo de conduzir uma vida a Cristo até o seu toque curador, até o seu toque libertador, é tão grande, queridos, mas é tão grande que nada, nem telhados, deveria se interpor ou se colocar nesse nosso caminho. Nenhum obstáculo deveria ser grande o suficiente para nos fazer parar, para nos impedir de levar alguém a Cristo. Alguém tinha que abrir o caminho. Cumprir o ministério de Cristo dá trabalho, dá despesa. Eles abriram o telhado, mas vocês acham que estes homens, depois de abrirem o telhado, colocaram o paralítico lá, eles foram embora e eles não consertaram o telhado? Tem que consertar. O mesmo caminho que a gente vai abrindo, a gente vai consertando. Não podemos deixar obras inacabadas para trás. O caminho do crente é um caminho exitoso, mas os olhos do mundo estão sobre nós. E aquilo que nós fazemos, as pessoas olham. E se o Ronaldo tropeçar, vocês podem ter certeza que a primeira coisa que vão dizer é o seguinte: ué, não era crente? Não é crente. Não vão dizer outra coisa, não vão perguntar: meu Deus, coitado do Ronaldo, o que aconteceu para que ele fizesse isso? Não. Primeiro vão dizer assim: não era crente, não congregava, não pregava. Esses crentes. É assim. Então, quando nós estamos realizando a obra, nós fazemos e nós consertamos. Nós não deixamos nada para trás, ok? Devemos estar dispostos a investir nos projetos de Deus. Não se pode deixar a nossa parte do serviço para outro. Quando eles levam aquele homem e eles encontram a multidão, eles não paralisam e digam: já fiz o suficiente, vou deixar aqui. Quando Cristo sair, quando Jesus sair, Jesus vai ver. E Jesus pode fazer algo por eles. Não. Eles foram até o fim, eles concluíram o trabalho. Para eles não bastava jogar o paralítico à porta daquela casa para que outro colocasse, mas eles colocaram o paralítico na frente de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 5, vamos voltar lá, em Marcos 2, no versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, não foi a fé do paralítico que moveu o coração de Jesus, foi a fé dos amigos. Foi a fé do consolidador, foi a fé do discipulador, foi a fé do intercessor, foi a fé daquele que viu a necessidade da pessoa. Queridos, algumas vezes as pessoas não têm condições de decidir. Elas não têm condições de dizer o que querem. Mas o amor de Cristo que está em nós nos faz ter compaixão e levar aquela pessoa até Cristo. Conduzir aquela pessoa a Cristo. Orar por aquela pessoa até que o Senhor te dê a oportunidade de conduzi-la a Cristo. Jesus perdoou os pecados daquele homem. A medicina diz que algumas doenças como câncer, elas têm como principal causa doenças, problemas psíquicos. O ódio promove doenças físicas e mentais. Então, apesar de nós admitirmos que há doenças que são
puramente físicas, no pecado se acha a raiz das enfermidades, mesmo que elas não sejam, como estamos falando, psíquicas. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 9, versos 2, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus e dizem assim, acerca de um cego. E os seus discípulos lhe perguntam dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A mentalidade judaica era de que toda enfermidade estava ligada ao pecado. Eles tinham essa concepção, que toda enfermidade tinha uma ligação com o pecado. Ou seja, se o pecado não era dele, o pecado era dos pais. E eles entendiam que o pecado do pai alcançava os filhos, assim, como uma enfermidade, como uma doença, vinham como uma consequência dramática. Mas Jesus diz que não é assim. Aquela pessoa era cega, Jesus não ia curá-la. A Bíblia não diz que Jesus curou. Eles perguntam e Jesus disse: olha, é para que se manifeste, através da vida dele, a minha glória. Às vezes, as pessoas têm enfermidades. Há alguns anos eu orava pela minha sobrinha, que também tem uma deficiência visual, já nasceu muito prematuro, e por conta disso teve a perda, queimou. Ela teve a retinopatia da prematuridade, queimou as córneas e não tinha possibilidade de visão. Só um milagre. E a gente sempre estávamos orando para que ela visse, para que ela enxergasse, para que Deus abrisse os olhos, porque Deus era poderoso. Aí, certo dia, o Senhor me levou nessa passagem, me levou numa outra passagem com Pedro, e aí eu entendi. Eu falei: ok, tudo bem, Senhor. O Senhor vai manifestar a tua glória na vida dela do jeito que ela é. Porque nem sempre Jesus não curou a todos, certo? A Bíblia diz que Jesus curou muitos. Onde Jesus andava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus curava a alma, Jesus tirava, quebrava os grilhões, mas ele não curou a todos. E nós não podemos esperar que isso aconteça, sabe por quê? Às vezes ficamos obstinados com uma cura. E nós queremos, e se a cura não acontece, nós nos achamos preteridos por Deus. Mas por que Deus cura A e não curou a mim? Curou a B do meu lado também e não curou a mim. E eu começo a questionar Deus, a cobrar de Deus aquilo que eu não tenho direito de cobrar. Eu sou a obra, eu sou a criação, Ele é o Criador, Ele me conhece. E Ele sabe do que eu preciso, quando preciso, por que preciso. Se Ele me der, Ele é. Mas se não der, continua sendo Deus. A Ele, pois, toda a glória, todo o louvor. Deus não está obrigado a fazer nada. Mas Deus se move de compaixão dos amigos. Deus vê a fé dos amigos e, com poucas palavras, mas de um significado ilimitado, Jesus diz a ele: olha, perdoados estão os teus pecados. Olha, perdoados estão os teus pecados. São poucas palavras. E a Bíblia diz que esse homem se levantou, porque o evangelho ele não cura apenas o corpo, mas ele cura a alma. E esse homem se levanta, e esse homem fica são, e os músculos desse homem começam a ter vida, os músculos começam a se mover. Mas qual era a doença que prendia aquele homem àquele leito? Jesus diz que o pecado o prendia. Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, e ele se levanta. Lá, quando nós lemos sobre aquele paralítico lá de Betesda, do capítulo 5, Jesus diz uma coisa que nos chama a atenção. No versículo 14 do capítulo 5, Jesus diz assim para aquele homem:
No 13 diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus havia se retirado por haver muitas pessoas naquele lugar. No verso 14 diz assim: Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado. Não peques, mas para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus perdoou o pecado daquele homem, mas Jesus adverte ele: cuidado, não peques mais, porque coisa pior poderá te suceder. Então, aquele paralítico de Betesda poderia voltar a ficar paralítico? Talvez até pior, porque a gente aqui supõe que esse daqui ainda se arrastou sozinho até lá. E Jesus diz a ele: cuidado, para que não te suceda coisa pior. O paralítico de Cafarnaum também foi curado da mesma maneira. Jesus não negligenciou a alma daquele homem, mas Jesus liberta ele, liberta a alma. Quando Jesus diz: você está perdoado, porque o perdão liberta, o perdão quebra algemas, o perdão, queridos, ele pinta de branco aquilo que está negro. O perdão, ele traz luz onde as trevas estão imperando. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, meu coração está trancafiado, eu adoeço. Doenças das mais variadas aparecem. Eu sei que muitos aqui podem testemunhar de doenças emocionais. Não é? Eu mesma. Eu tenho vitiligo. Arrumei um vitiligo do furor das emoções, por estar emocionalmente abalada, contristada, e eu fiquei com vitiligo. E aí, quando eu fui ao médico, a médica falou, e eu falei: puxa, mas será? Aí eu fui em um médico PhD em dermatologia, lá na Barra. Aí ele falou, examinou e falou: sim, é vitiligo emocional, porque vitiligo não dá na sua idade. Na sua idade é emocional, a imunidade baixou demais. E veio, eu falei: e agora? Ele falou: agora se acalma, porque senão vai dar em outros lugares do corpo. Vai se espalhar pelo corpo todo. Eu falei: muito obrigada. Então, as doenças, na verdade, de onde se origina a doença? De onde se originou? De dentro, do interior. Daquilo que a gente retém, daquilo que está dentro. E a partir do momento em que o Senhor vem e nos sacode e fala: solta essas amarras, solta a pessoa, solta fulano, o Senhor vem com a cura. Porque Ele nos perdoa. Quando Ele nos perdoa, Ele nos sara, Ele nos cura. E a falta de perdão é uma doença das trevas que nós achamos que nem tem. Achamos que nem temos, perdão. Às vezes achamos: nossa, eu sou uma pessoa assim, perdoo fácil. E é bom perdoar mesmo, é bom perdoar rápido. Já estava falando para minha amiga: cadê a minha amiga? Está lá para dentro. Aí a gente estava em uma situação, eu falei: perdoa depressa, rápido, minha querida. Acaba com isso. Já perdoa, vamos em frente, porque tu sabe, se não perdoar, a consequência vem rápida também. Então, teve qualquer problema, está com pendenga, melhor coisa que você faz para você é perdoar rápido. É perdoar logo. Se está com problema comigo, perdoa depressinha. Fica logo meu amiguinho, queridinho da pastora, para você ficar bem. Você vai ficar ótimo, porque somos nós. Não é o outro. Às vezes a outra pessoa nem sabe que a gente tem problema com ela, ela nem imagina. Ela está andando tranquila, quem está carregando o peso somos nós. Amém, queridos? Então, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, Jesus é alvo dos fariseus que dizem: mas este daí blasfema? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Só Ele pode. Mas Jesus é Deus. E Jesus tinha o poder para perdoar pecados. E Jesus diz a eles: olha, o que seria melhor dizer? Levanta-te e anda?
Mas para que tu saiba que eu tenho poder aqui na terra, eu vou dizer, levanta e anda. E ele levantou e andou. Mas só Jesus tem poder para curar, porque Jesus curou aquele paralítico, queridos, emocionalmente. A primeira coisa que Jesus diz ao paralítico, nesta mesma passagem explicada lá, relatada por Mateus no capítulo 9, Jesus diz assim para ele: tem bom ânimo. Jesus diz a ele: olha, tenha ânimo, tenha coragem, teus pecados estão perdoados. E o que estava escondido atrás daquela paralisia? A Bíblia não nos diz. Porque a falta de perdão paralisa. Sabe que a falta de perdão faz com que a pessoa não pense em mais nada a não ser naquele objeto? Você só pensa naquilo. Você acorda de manhã, pensa naquilo. Se você está com uma pendência com uma pessoa e você não quer ver aquela pessoa nem pintada, pois você veja que coisa. Você dorme com aquela pessoa todo dia, porque você vai dormir pensando. De manhã, você acorda, quem está lá? Aquela pessoa, porque você já lembra daquela pessoa. Você vai passear, você está lá se divertindo no seu passeio, quem está passeando contigo? Aquela pessoa, porque você olha ao redor e lembra daquela pessoa que te fez tanto mal. Você está tomando um café maravilhoso lá no Craque do Pão. Quem está lá na sua frente? Aquela pessoa. A pessoa que você menos quer ver é a pessoa que mais anda contigo. Olha que paradoxo. Que coisa horrível, né, Rita? Exatamente, que coisa horrível. Mas o ofendido, o que tem raiva, o que tem ódio, ele quer fazer algo. Ele quer uma vingança, quer alguma coisa. E fica se corroendo, se corroendo, se corroendo e adoecendo. Jesus, queridos, curou aquele paralítico psicologicamente. Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Aquele homem não tinha valor. Aquele homem tinha uma imagem totalmente quebrada. Não tinha autoimagem nenhuma. Porque era um paralítico, vivia de esmolas, vivia da misericórdia dos outros, pedia, um dá, outro não dá. Aquela pessoa vivia estendida pelas calçadas. Jesus, quando cura, Jesus cura ele psicologicamente também. Jesus diz para ele: olha, tem bom ânimo, levanta, vá em frente. Tudo mudou na sua vida. Porque assim, quando Jesus entra na vida da gente, Alexandre, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, Rita, tudo muda. Temos dificuldades? Sim, a nossa irmã aqui muito bem falou, né? Um tempo para cada coisa. Vamos passar dificuldades? Sim. Mas nós passamos cantando. Nós passamos com Cassiane, hino de vitória. Porque nós sabemos que hoje está assim. Hoje está nublado, hoje está chuvoso, mas amanhã o sol vai brilhar, porque o sol da justiça é Jesus Cristo, e na nossa vida ele sempre brilhará. Amém? Jesus curou o paralítico espiritualmente. Jesus lhe disse: estão perdoados os teus pecados. E o pecado é a pior tragédia na vida de alguém. O ódio, a mágoa, tudo isso é pecado. O pecado é a tragédia da humanidade, porque a doença não pode te afastar de Deus. Olha, a pobreza não pode te afastar do Senhor. Nada pode te afastar do Senhor. A única coisa que te afasta do Senhor é o pecado. E o pecado te afasta do teu Senhor hoje, agora. Mas não apenas hoje e agora, mas eternamente. Então, o pecado pode te afastar do teu Senhor na eternidade. Por isso, a urgência, por isso, quando o Senhor encontra aquele paralítico lá de João 5, lá de Betesda, ele diz: olha, você está aqui, você está curado, hein? Mas vigia, para que você não peque mais e te suceda coisa pior. Porque assim,
Quando o homem ele se reconcilia com Deus, quando ele está sob a proteção de Deus e ele decide deixar os caminhos de Deus, a Bíblia diz que ali onde estava um demônio, vem mais quantos? Mais 7 demônios passam a habitar aquela casa que ficou vazia, aquela casa que não está ornada pelo Espírito Santo. A nossa vigilância é sempre. Jesus curou o homem no físico porque ele se levantou, ele andou, seus joelhos se firmaram, seus músculos ganharam força. A cura foi imediata, a cura foi gratuita e a cura foi completa. Jesus tem autoridade para perdoar e curar e libertar ainda hoje. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Queridos, nós não podemos nos cansar de fazer a obra. Nós não podemos nos fadigar. Nós não podemos depor as armas. Neemias, enquanto estava reconstruindo o muro, a Bíblia diz que eles estavam armados todo o tempo. De dia e de noite, eles não depunham as armas. Às vezes, nós depomos as armas. Às vezes, nós oramos numa causa e nós não vemos o resultado hoje, nós não esperamos também o tempo de Deus. E nós depomos as armas e entendemos, eu acho que Deus não quer realizar, eu acho que Jesus nem ouviu esta oração. Mas tudo tem um tempo e nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser como esses jovens. Nós precisamos ser como esses homens que levaram o paralítico até Jesus. Não desanimar no meio do caminho, não desanimar por causa da multidão que cerca a casa, não desanimar porque a porta estava fechada, não desanimar porque eles não podiam nem ver Jesus, mas buscar em Deus as estratégias para estar perto do Senhor. Às vezes nós dizemos, não consigo orar, porque de manhã eu não consigo orar, eu estou cansado, ou de noite eu não consigo, ou não tenho tempo, ou tantas coisas acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos buscar no Senhor as estratégias para a nossa vida. Cada um precisa ter um tempo. Ontem eu estava ouvindo a pastora Malu pregando lá em Campina Grande. Alguém aí ouviu? Alguém assistiu? Está ao vivo. Então, está uma maravilha, né? A gente está podendo assistir todos, aqueles mulheres e homens de Deus, liberando palavra tremenda lá. E a pastora Malu falando que ela esteve um tempo trabalhando tanto na obra lá em São Paulo, que ela ia para a igreja de manhã, bem cedinho, trabalhava o dia todo, ficava até a noite trabalhando, fazendo a obra, né, no templo. E comprava material, saía, voltava com pedreiros, aquela coisa, e dias assim. Aí ela disse que um dia chegou na igreja de manhã e o Senhor falou a ela, você passa tanto tempo na minha casa, né? Mas não passa tempo nenhum comigo. E ela disse que ficou tão constrangida com aquilo, que ela estava envolvida com a obra de tal maneira que ela não tinha tempo para o dono da obra. Ela estava ocupada e achando, olha, eu estou trabalhando para o Senhor, mas não está dando atenção ao Senhor. E aí ela decidiu, uma vez por semana, sair de casa, não dizer para onde ia, ir para um monte e ficar a manhã toda ali, buscando a presença do Senhor. O Senhor sempre nos dará as estratégias que nos levem para perto dele. Assim como o Senhor deu estratégias àqueles amigos para levarem aquele paralítico até onde Jesus estava, o Senhor sempre vai nos dar estratégias para levarmos alguém até onde Jesus está. Nós precisamos ser zelosos da obra do Senhor. Nós precisamos ser zelosos da palavra do Senhor. E levarmos as pessoas a Cristo com responsabilidade, com amor. Porque sem amor, nada tem importância e nada tem valor. Se fazemos as coisas para o Senhor no automático, não tem valor. Se levamos alguém a Cristo de qualquer maneira, não tem valor. Porque o verdadeiro valor está no amor
que nós colocamos nas coisas que fazemos para o Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Lá em Coríntios, no capítulo 13, diz que o verdadeiro amor, ele não é interesseiro, ele não quer nada em troca. Ele apenas dá, suporta, ajuda, colabora. Então, queridos, hoje mesmo nós podemos voltar para casa perdoados, curados, libertados. Hoje mesmo nós podemos sair daqui curados das enfermidades e da lepra que se instalou na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso coração. O que tem nos impedido de caminhar? O que tem travado as nossas pernas? Será que é olhar para o outro? Será que temos tido inveja do que está do nosso lado? Será que achamos que o nosso irmão tem sido mais abençoado do que nós? Ele tem recebido mais do que nós? Será que nós temos dado o suficiente para o Senhor? O Senhor tem achado em nós um coração voluntário, um coração amoroso? Porque Ele busca um coração que seja assim. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos curar nesta manhã. Que o Senhor possa nos sarar nesta manhã. Que o Senhor possa mover as estruturas da nossa casa. Possa descobrir os telhados da nossa casa. Para que nós mesmos possamos estar na presença de Jesus. Possamos estar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé.